Oi pessoal, bem-vindo ao nosso mini curso de planta humanizada para Photoshop. Quem acompanhou o nosso mini curso de AutoCAD, né, viu que a gente desenvolveu essa planta aqui, né, no AutoCAD, e a gente pegou essa referência na internet e foi fazendo a planta por etapas e a gente chegou a essa planta humanizada aqui no AutoCAD. A planta humanizada no AutoCAD, ela deixa um efeito bem interessante, né, bem colorido para apresentar para o nosso cliente. Porém, a planta humanizada no Photoshop, ela deixa o efeito mais interessante ainda, né? Fica uma planta bem mais atrativa. Eu tenho um exemplo aqui de uma planta humanizada, né, feita no Photoshop ou no CorelDRAW, tá? É uma planta bem interessante, utilizado muito pelas construtoras para aparecer naqueles folders, né, comerciais, né, que os clientes eles acabam optando, né, por comprar um apartamento porque eles conseguem ver todas as opções de layout que a construtora consegue oferecer. Então é bem interessante fazer a planta humanizada no Photoshop, né? Lembrando que é um mini curso, a gente não vai explanar tanto, mas o básico para vocês conseguirem fazer uma planta, eu vou mostrar o passo a passo, tá? Então primeiro a gente vai preparar o arquivo no AutoCAD para levar para o Photoshop, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a nossa planta, a nossa base, vou fazer uma cópia, CO Enter. Vou usar o filtro FI Enter. Vou apagar todas as cotas do arquivo. Quem não sabe usar o filtro, é só voltar lá no nosso mini curso de AutoCAD que vocês vão entender que comando é esse. Seleciona. Vou apagar todas as cotas, apagar todas as informações textuais. Eu vou apagar todos os blocos também, mobiliário, todos eles. Inclusive os mobiliários de banheiro, tá? Todas essas informações textuais, linha de chamada, portas, a gente não vai utilizar. Essa divisão aqui do box, a gente pode deixar, tá? Apagar só essas informações textuais. Esse painel a gente pode deixar. Apaga as portas. Só que a gente vai ter que fazer um fechamento aqui, tá? Para ficar mais interessante. Podemos trabalhar com soleira também. Fazer um retângulo aqui para fazer esse fechamento. Para aqui ser a nossa soleira agora. E aqui vou fazer outra soleira. Certo? Aqui teria a nossa base para usar no Photoshop. Eu vou deixar tudo no mesmo layer. Indico vocês a deixar também no mesmo layer. Tente utilizar o layer mais forte, né? O layer que tem a linha mais grossa, que seria esse layer azul, que é meu layer de parede, tá? Então tentem deixar a base no mesmo layer para levar lá para o Photoshop, tá? E no layer mais escuro possível, porque isso facilita na hora da pintura da planta. A planta humanizada no Photoshop nada mais é do que uma pintura, tá? Então estaria pronta a nossa base. A gente vai copiar essa base e vai colocá-la no novo arquivo. Eu vou abrir um novo arquivo. Vou copiar essa base para esse novo arquivo. E vou colocar ela dentro de um papel A4. Vamos ver que escala ela caberia no papel A4, né? Faço um retângulo, né? Com o comando REC. Com o comando REC eu faço um retângulo de 210 por 297. Que seria o tamanho de um A4. Mas aí eu rotaciono para ele ficar no formato paisagem. Pego a minha viewport e coloco dentro do A4. Vamos tentar a escala de 1 para 50, que seria um fator de escala 20. Cabe perfeitamente nesse fator de escala. A gente pode até tentar trabalhar com outra escala. Deixa eu ver a escala que ela foi. Aqui a gente deixou na escala de 1 para 20 porque a gente colocou
duas plantas numa folha só, né? Vamos ver se a gente consegue trabalhar com outra escala. Eu acho que a gente consegue deixar na escala de 1 para 25, que é o fator de escala 40. Coube. Ok. Para vocês saberem, o fator de escala é só calcular 1000 dividido pela escala que você quer, que no caso seria a escala de 1 para 25. Então é 1000 dividido por 25, a gente chega no fator de escala de 40. Tá? Aqui já está na escala de 1 para 25 no papel A4. Recomendo que vocês tirem a margem do papel quando forem gerar o PDF. Deixa eu só ajustar mais um pouquinho a planta, deixar ela bem centralizada. Certo? E agora eu vou gerar o PDF para levar pro Photoshop. Eu utilizo o PDF Creator e seleciono a área de impressão, tá? Lembrando que eu coloquei o tipo de papel, o tamanho do papel A4, que aqui ele já aparece 210 por 297 e dou preview. É possível observar que existe uma margem, né? Uma margem que é gerada pelo próprio PDF Creator. Então, para não ter margem, a gente vem aqui em propriedades, aqui nessa opção, que mostra a área do papel, e aqui tem todos os tamanhos de papel, e aqui tamanho de página personalizada. A gente clica em modificar e aqui aparece todas as margens, onde a gente vai zerar todas as margens. Avançar, dar um novo nome, concluir, ok. Ok. E agora a gente dá o preview e a gente consegue notar que não há mais margem. Então eu vou pedir para ele gerar esse arquivo. Espera um pouco para gerar. O arquivo foi gerado, eu vou fechar o PDF e vamos abrir o Photoshop. Lembrando que eu estou utilizando a versão do Photoshop 2017, mas vocês podem estar utilizando outra versão. Vocês têm como baixar o Photoshop utilizando o Adobe, né, Adobe Cloud. Você consegue baixar todos os programas, né, da Adobe. E é bem interessante vocês utilizarem o Photoshop não só para fazer plantas humanizadas, como banners, ilustrações, né? Quem é da área de arquitetura consegue criar portfólios, é bem interessante. Então a gente vem aqui, quando a gente abre aqui aparecem os arquivos recentes, né? Os últimos arquivos criados, né? E você pede aqui para criar, que você vai criar um novo. Aguarda um pouco. E aqui tem vários tamanhos de papel, que é os tamanhos que eu já utilizei. E vocês podem utilizar o papel A4, né? Que foi o papel que a gente colocou lá em escala no AutoCAD. Então, 297 por 210, eu deixo uma resolução de 350, que é uma resolução muito boa. Uma resolução 200 já atende, tá? Eu deixo uma resolução bem alta, mas se vocês colocarem 200 já é uma resolução que atende bem. O fundo do papel branco, em orientação eu sempre deixo paisagem, tá? Criar. Tá aqui o nosso A4, posição paisagem. Então a gente agora vai buscar o nosso arquivo, né? Nosso PDF que a gente já criou. Tá aqui. A gente só arrasta para dentro do Photoshop, vai aparecer essa janela. Não é esse arquivo. É esse arquivo aqui. Então ela vai aparecer essa janela, você aperta em OK. Ela vai aparecer nessa posição,
né, deitada, a gente vai rotacionar. Para rotacionar é bem simples. Quando vocês aproximam o mouse de qualquer um desses pontos, aparece essa setinha indicando rotação, tá vendo? Então, quando essa setinha aparecer, vocês clicam com o esquerdo do mouse, pressionam Shift e vão rotacionando até chegar a 90 graus, certo? Chegou a 90 graus, é nessa posição que a gente quer a nossa planta. Então, pressionando o Shift, é muito importante pressionar o Shift para a planta não sair de proporção. Então, pressiona o Shift e vai aumentando ela até chegar na ponta da nossa folha. A gente vai ajustando ela. Porque vocês concordam que o fato da gente ter gerado essa planta em escala no papel A4 lá no AutoCAD, quando a gente coloca aqui no Photoshop, num papel A4, automaticamente a gente está colocando essa planta também em escala. Também ela está na escala de 1 para 25, né? Que foi a escala que a gente colocou. Quando vocês clicarem aqui, depois que vocês ajustarem o tamanho da planta, vai continuar nessa delimitação porque a planta está selecionada, tá? Então, vocês clicam aqui do lado esquerdo, nessa opção aqui, vocês vão clicar. Quando vocês clicarem, ele vai aparecer essa pergunta, se realmente a gente quer inserir o arquivo. A gente confirma e a planta, de fato, agora foi inserida no nosso arquivo, certo? Então... aqui está nossa planta, tá? Já no fator de escala e já no papel A4, na posição correta. E na próxima aula a gente vai começar a pintura dessa planta, tá? A gente vai fazer por etapas. Primeiro a pintura, utilizando texturas, né? Que a gente pode estar baixando na internet. E depois, numa segunda ou terceira etapa, a gente vai colocar o mobiliário, tá bom? Para a aula não ficar muito extensa, a gente encerra essa primeira aula por aqui. E na próxima aula a gente continua. Obrigada e tchau, tchau.